Pontos de vista, agora o ponto de vista do... Eu concordo com o ponto de vista do Augusto, né? E foi mais ou menos o que eu tentei mostrar aqui. Eu acho que não é que seja concomitante o investimento no ensino público básico e as cotas. Eu acho que as cotas são prejudiciais. E acho que também é um grito, é uma espécie de confissão de que não foi capaz de investir na base, né? Eu fico com muito receio das consequências disso, não só por questões de meritocracia e dos resultados mesmo de autoestima, como o Augusto colocou, como por outros critérios. Como é arbitrário o critério de escolha de quem tem direito ao privilégio, né, porque não há uma definição de raça. Imagina você ter que preencher lá numa escola uma ficha, a sua raça, é uma coisa até esquisita. E como não há esse critério, pelo menos cientificamente falando, biologicamente falando, ele passa a ser um critério arbitrário. Então vai ter um tribunal racial, nós precisamos falar isso. Vai ter um tribunal racial com uma cúpula de poderosos do governo julgando quem é ou quem não é negro, né, numa sociedade totalmente miscigenada. E isso, inclusive, gera o risco de ideologização da coisa. Tem relatos de pessoas, a Veja trouxe uma matéria sobre isso uma vez, relatos de pessoas que falaram, olha, eu sou mesmo negra, me considero negra, sou negra, mas nunca fui vítima de tipo de preconceito algum. Isso existe também. Vamos lembrar que o racismo ele existe no país, eu nunca neguei isso, mas eu acho sim que ele é minoria. Os racistas são minorias no país. Então tem gente que é negra e nunca sofreu tipo de preconceito algum. E aí essa pessoa numa entrevista nesse tribunal racial pode ser vetada, porque não preencheu ali os critérios todos de escolha para merecer cotas. Isso é muito preocupante, isso vai afunilando ali as pessoas que têm direito a esse privilégio de acordo com interesses ideológicos do governo. Isso é um outro item que me preocupa. E em relação às políticas da prefeitura e tudo mais, tudo bem, louvável algumas delas, eu só questionaria de forma irônica, se vão ensinar que Zumbi dos Palmares tinha ele próprio escravos. É uma questão também que eu levanto. Os documentos oficiais sempre trouxeram. Mas raça não é cor. Se eu tiver que preencher a raça da minha filha na escola dela, eu vou colocar a raça humana, como fez Demétrio Magnoli, né? Até falou. Eu não sei, eu não tenho raça. Mas não sabe que é branco? Coisa. Eu não tenho raça, não. Eu não tenho raça. Eu não sou cachorro, eu não tenho raça. Eu sou Rodrigo Constantino. Para mim não é nada arbitrário eu identificar como branca. Deixa eu fazer uma pergunta. Se me permite falar sobre prazo, que eu acho que ia ser a sua pergunta. Historicamente tem se comprovado que é muito difícil você ter a porta de saída. Isso funciona mais ou menos como o próprio Bolsa Família, né? O governo criou. Vamos discutir aqui se é ou não necessário, tudo mais. O ponto não é esse. O ponto é que a porta de saída é muito difícil e só cresce o número de famílias que o Bolsa Família abrange. Por quê? Porque politicamente funciona mais ou menos assim. O governo costuma criar privilégios, concentrar benefícios e dispersar, pulverizar os custos. Então, a grande maioria paga benefícios de uma minoria. Quem é o político que vai ousar mexer nisso, desarmar isso? Quem é o político que vai pegar uma bandeira que destrói um privilégio de uma minoria e joga o custo, o benefício disseminado em todos? É suicídio político isso. Não então, é. Esse tipo de política só tende a aumentar. Não é. O Demóstenes Torres... Essa regressividade dos impostos é um absurdo nesse país. Estamos de acordo nisso. Agora, a solução, na minha concepção, não é você arrombar a porta da frente com um critério racial. Quer dizer... Existe no caso, desde 88, na Constituição. Obrigado, Rodrigo. Bom, agradeço também pelo convite. Gostaria de dizer que eu compartilho de alguns objetivos em comum. Combater o racismo em primeiro lugar e dar mais oportunidade à população carente de forma geral, seja negro, branco, amarelo, seja o que for. Infelizmente, discordo veementemente do meio adotado, né? Acho que as cotas raciais apenas fomentam o racismo, segregam a população com base num critério absolutamente ultrapassado e não científico, que é o critério de raça. Eu gostaria muito de viver numa sociedade onde o conceito de raça é um conceito ultrapassado. Então, eu acho que, infelizmente, o debate e as ações afirmativas, elas servem para alimentar e manter vivo um conceito que deveria estar sendo jogado para trás.